Agora vamos aproveitar o seguinte, a gente já viu que o Quicksort, na verdade, ele é bem tranquilo, tanto é que é um dos métodos queridinhos e um dos mais rápidos para execução e ordenação, né? Então, a execução dele é bem rápida. Mas vamos analisar, vamos ver como que isso daqui acontece. A gente montou. Vou fazer aqui e deixar o Quicksort como tem que ser, e vamos colocar aqui uma versão. Vamos versionar isso aqui para a gente poder encher de variáveis, colocar aqui alguns logs para a gente ver, né, alguns verbose em tela, e a gente ver aí o que está acontecendo, contar a quantidade de trocas e analisar isso daí. Então, vou dar um arquivo salvar como, e a gente vai colocar um outro nome aqui. Eu vou colocar aqui Quicksort analisado. A gente vai analisar ele. Então, vamos ver aqui o que acontece com o Quicksort. Para ficar mais tranquilo, a gente já viu então toda essa parte do processo. Eu vou tirar esses comentários para ficar menorzinho aqui para a gente, que a gente vai crescer de novo com isso aqui, né? A gente vai fazer bastante coisa. Então, vou tirar esses comentários. Não há necessidade no momento desses comentários aqui. Opa, estou apagando alguém aí. Então, beleza. Vou tirar os comentários para diminuir, que a gente vai utilizar, né? A gente vai usar para colocar valores, para a gente ver o que está acontecendo, né? Então, acho que é importante a gente deixar um pouco mais limpo. Beleza, tá aí, ó. Acho que tá bem limpinho, não tem mais nada tão grotesco escrito. Beleza, Quicksort analisado, vamos começar a analisar então. Esse cara aqui, a gente vai ter que fazer algumas contagens. A gente vem utilizando essa técnica já há algum tempo, né? A gente conta algumas execuções. Então, não é uma das melhores formas, né? Mas isso aqui é importante para a gente analisar o que está acontecendo. A gente tem alguns métodos daqui. A gente tem o Quick Sort, que é o nosso ordena, né? Nossa ordenação. O particiona, que ele acha o pivô e coloca os dados de um lado do outro. E a gente tem o método de troca. Então vamos analisar aqui o que acontece em cada um desses casos e ver aí quantas vezes esses caras são chamados. Né, são para quantos elementos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para 8 elementos. Vamos ver aí então quantas são as chamadas do Quicksort, do Particiona e do Troca. Vamos analisar isso daí como um primeiro passo, né, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Vamos começar lá, vou criar aqui algumas variáveis estáticas. Conta ordena, começando em 0. Static conta particiona, também começando em 0. Ordena é o nosso Quicksort, tá bom? E a gente vai contar a quantidade de trocas que são feitas. Static conta troca. Então, vai contar a quantidade de chamadas do método troca, ou, melhor dizendo, a quantidade de trocas que ocorreram, né? Então, tá aí, bonitinho. São as três contagens que a gente precisa fazer. Vou começar aqui com o ordena. Então, dentro do Quicksort, eu quero saber quantas vezes que ele é chamado. Então, vou contar aqui quantas vezes ele é chamado. Então, quantas vezes ele é chamado. Quantas vezes ele é chamado, ele vai chamar o particiona, né? Então, cada vez que entrar aqui dentro, ele chama o particiona. Então, se eu contar o particiona, eu sei quantas vezes ele entrou aqui dentro, né? Então, já fica sossegado também. Então, vou lá no particiona e vou colocar aqui, ó, no particiona. Literalmente, estou contando quantas vezes o método está sendo executado. E por último, vou chamar lá a quantidade no troca, né? Quando ele é chamado, a gente vê que tem muitas chamadas do troca.
E o troca ele é bem chamado porque ele troca todas as vezes que o valor é menor e ao final ele troca também. Então, ele tem essa troca dentro do laço acontecendo e depois tem essa daqui. Então, a gente vai contar também essa quantidade. Agora, que eu contei, eu quero ver, né? Eu quero saber quantas. Então, vamos começar aí a brincadeira. System.out.println. E aí a gente vai começar aqui a brincadeira de mostrar as informações. Então, eu quero saber agora as chamadas do ordena. Então, do ordenação. Quantas chamadas do método de ordenação que a gente teve? Então, que é o nosso Quicksort. Vamos fazer agora também a contagem do particiona e do troca. Conta, particiona, conta, troca. Beleza, eu vou deixar só alinhadinho aqui para a gente ver. Esse cara aqui eu vou colocar um /N para ele pular de linha. Só isso. Compilou. Conta, tem que declarar o tipo. Larga a mão de ser lerdo, né? Belezinha, só para a gente ver, né? Então, com os dados, né, originais que a gente montou, que a gente já trabalhou, tudo bagunçadinho, eu quero saber quantas vezes vai ocorrer a chamada do método ordena para 8 dados, né, 8 informações, quantas vezes a gente chama o ordena? O método de ordenação é chamado 11 vezes. O particiona é chamado 5 vezes e a gente tem 14 trocas ocorrendo. Aí você fala assim, uau, quanta coisa é. Mas aí eu vou lançar a mão de um que a gente já fez, que é o do Merge Sort. Vamos dar uma olhadinha lá no Merge Sort. Vou abrir ele aqui para a gente, então a gente vai lá no Merge Sort. O Merge Sort, tá aqui, a gente chamou de ordena, né? Vamos ver como que ficou. O ordena nosso tá aqui, ó. Tem os dados 1, 2, 3, 4. A gente tem 9 aqui, né? Vou colocar a mesma quantidade, mas é literalmente a mesma coisa, né? A chamada do merge sort, a quantas vezes ocorreram a recursão e quantas vezes a gente intercalou. Então aqui a gente tem esse processo, né? É muito similar. Então merge sort, intercala. A gente tem lá particiona, quick sort. É muito parecido, né? Então a gente está fazendo essa chamada, a gente conta quantas vezes chamou o método de intercalação e a gente conta aqui, ó, age fora e age dentro. Lembrando que nesse caso aqui, age dentro, né, de intercalação, a gente tem muito mais por causa da chamada do próprio merge sort, que ele vai ocorrer aqui. Se a gente executar esse cara, compilando e executando, para 9 valores, né, a gente tem lá 4 mais 5, 9. 9 valores. Para 9 valores, ele fez a chamada do merge sort 17 vezes. Quantidade de vezes que ocorreu a recursão? 8. Quantidade de vezes que o intercala foi chamado? 8. Vamos dar uma olhadinha aqui só para a gente relembrar, né? A gente tem aqui o método de intercala, a gente não tem troca, né? Na verdade, a gente reordena, rearranja ele em um array e devolve. Então, o merge sort tem aí alguns pontos que não são tão legais por causa disso, que ele precisa de um array temporário para a gente fazer a nossa bagunça e depois eu volto copiando. Isso daí acaba dando custos maior de tempos, né? Então não é tão bacana assim. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente joga para dentro do resultado, todo aquele trechinho, e aí depois recopia de volta, né? E aí copia e concatena no final. Concatena no final. E aí é o objetivo nosso, é concluído ordenando através do merge sort. O que nós temos aqui? Nós temos 9 dados. Eu vou colocar, então, mais um, só para gente. Ou melhor, vou tirar esse um daqui, né? A gente vai ficar com a mesma quantidade, olha lá. Tirei. Compilei.
executei. Para 8 chamadas, né, para 8 elementos, um array de 8 elementos, a gente teve 15 chamadas do método do merge sort. A recursão aconteceu 7 vezes, então ele entrou na parte recursiva, apesar de chamar 15 vezes, ele teve aí 8 vezes, ou seja, o tamanho dele não ocorreu, porque quando chega em um único elemento, né, ele monta a árvore toda, né, ele divide tudo, o merge sort, né, ele quebra no meio, aí quebra no meio, quebra no meio, quando chega um elemento ele não faz nada, ele faz só quando tem dois. Mesma coisa, mesma ideia, a gente tem que ter pelo menos 2 elementos para poder fazer alguma bagunça, né, para ordenar isso daí. E aí ele faz a chamada da intercalação, ou seja, ele vai fazer a troca. Então tem que ter pelo menos 2. Então, para 8 elementos, ele faz a recursão em 7. E aí ele pega mais o tamanho do próprio array, que é 8, então dá um total de 15. Beleza. Para que não tenha nenhum problema, eu vou copiar os dados, deixar iguais. Eu acho que até está igual, né? Eu acho que eu só mudei o valor da nota do Gui para ficar igual. Ó. 37195925754295. Acho que foi exatamente isso. Vou colocar aqui 2.9 também para ficar igual. Exatamente os mesmos valores, né? E a gente tem aqui ainda, então, a execução do merge sort, está aqui. Eu quero ver, comparar agora com o quicksort. Compilou, executou. E olha só agora o que nós temos, né? Vou colocar esse cara para esse lado, vou colocar esse aqui para o outro. Então, método de ordenação, quantas vezes o método de ordenação é chamado? No merge sort, para os mesmos dados, ele é chamado 15 vezes. No quicksort, para os mesmos dados, é chamado 9 vezes. A gente tem aí 7 chamadas recursivas. E para o particiona, né, que é o nosso método de pivoteamento, de divisão, ele chama 4 vezes. Quantidade de trocas, a gente faz 10 trocas, mas aí a gente tem que ver aí que o merge sort, no final das contas, intercalando, ele fez 15, né? Porque ele tem as 7 trocas que ele tem que fazer, ele faz 7 trocas, né? Tenta fazer 7 trocas, e se for o caso, ele tem mais os separados que ele tem que voltar jogando no lugar. Então, nisso daí daria realmente 15. E aí você tem que o quicksort, olhando dessa forma, é melhor. Mas aí eu falo para você, não é sempre que isso acontece, não é sempre que a gente tem esse melhor caso acontecendo aí pro quicksort, né? Ele não ganha sempre, ele pode ter problemas aí de execução. Só para que a gente possa ter esses dados, eu vou copiar isso daqui. Então, vou copiar. Então, tá aí uma cópia. Esse daqui é quicksort. Então, quicksort tem isso daqui. Merge sort, a gente vai ter o outro, né? Merge sort deu isso daqui. Para qual conjunto de dados, né? Só para ficar igual, eu vou deixar aqui, eu vou pegar o conjunto de dados, né? Então, é esse conjunto de dados aqui, a gente teve aquela resposta. Opa. Então, para esse conjunto de dados, a gente teve essa resposta daqui de cada um dos métodos. E eu gostaria de trabalhar em cima de alguns conjuntos, né? Vamos mudar isso daqui, ordenar de forma crescente, de forma decrescente, vamos ver se dá diferença, né? Então, para isso daí, eu vou fazer aqui já, né, só para facilitar para a gente. Então, a gente vai ter aqui, eu vou chamar isso aqui de dados 1, né? Nota 1. Aqui eu vou chamar de nota 2, e a nota 2 eu vou colocar em ordem. Então, vamos colocar em ordem aqui, esse cara aqui. Só para ver se eu estava fazendo certo. Esse cara aqui, vem para cá, esse daqui é o primeiro. Depois a gente tem esse cara aqui, é o penúltimo.
a gente tem repetição, né? Não sei, tanto faz aí Lucão ou Vini, eu não sei qual que vai ficar na ordem por causa da ordenação. Só para a gente mudar, né? Eu vou devolver o 5.9 aqui para o Gui e vamos para ficar igual, né? Então, esse cara aqui ordenado vai ficar isso daqui, para a gente fazer essa medida, né? Acho que fica legal. E aí a gente faz medida com esses dados organizados dessa forma. Acho que vai ficar interessante. Eu volto e executo de novo, para a gente ter isso daqui. Então, aqui é dados desordenados. Então, desordenados. Aqui a gente tem ordenados crescente. E a gente vai ter, obviamente, o ordenados decrescente, né? Então, a gente vai fazer aqui um decrescente para a gente poder analisar e ver o que acontece. Então, essa é a ideia. Então, vamos começar a colocar isso aqui nos seus devidos locais. Beleza, a gente inverteu, só vou arrumar a vírgula, né? Lá que está faltando, e a gente vai ter esses dados aqui. Então, ordenados de forma crescente, de forma decrescente, e a gente vai executar para cada um deles. Então, isso aqui eu vou tirar porque a gente vai fazer de novo, né? Então, vamos deixar isso daqui. Esses caras daqui eu vou voltar para dentro dos nossos códigos. Então, olhando agora o nosso Quick Sort, vamos ver aqui, ó. Vou no Merge Sort primeiro, que estava lá antes, né? Então, eu vou colocar um comentário nisso daqui. E eu vou jogar lá para depois os dados para a gente poder ver, né? Vou colocar aqui no início de tudo, melhor dizendo, para ficar tudo bonitinho, para não ter dor de cabeça. Tá aqui. A gente criou, e aí eu vou chamar notas e eu vou falar que notas vai ser igual a um deles. E aí, quando a gente for ordenar, a gente vai escolher aqui qual que a gente vai estar seguindo. Notas vai ser igual a notas 1, que é o desordenado, né? Então, aqui, desordenado. Só para a gente ter aí noção. Estou atribuindo direto para eu não precisar ficar mudando o nome do array ou mudando os valores. E aí eu tenho os três arrays declarados, né? E aí eu escolho um deles. Vamos ver se está tudo certo. Devo de ter copiado alguma coisa aqui errado. Olha lá, tem um ponto, um traço aqui no, no código. Compilando, esse cara agora está certo. Então deixa eu arrumar aqui que olha lá, um tracinho aqui. Era isso. Então, feito. Vou copiar, mesma coisa, vou jogar agora esse cara lá no nosso merge sort, né? Perdão, no nosso quick sort. Então, vou pegar e jogar ele aqui no quick sort. Então, tá aqui no quick sort, e aí a gente vai pegar e falar que notas agora vai ser igual a uma das notas que a gente quer. Notas 1, que é o desordenado. Então, a gente pode escolher isso daí e a gente vai ver as execuções muito similares, né? Então, compilou esse cara aqui também, já está tudo jóia. Vamos ver. Vou executar o merge sort primeiro, que a gente fez ele primeiro, né? Então, compilou, executou. Beleza, primeira execução aqui, ok, né? Ele tem isso daqui. Vou trabalhar um pouquinho mais esses caras para que a gente possa fazer uma vez só essa coleta aí de informação, né? Então a gente vai fazer aqui quantidade de vezes que o merge sort foi chamado. Então eu vou colocar aqui ordenação, bem igual ao outro, né? Aqui recursão.
Deixa eu ver. Era... 1, 2, 3. Recursão. Chamadas recursivas. A gente estava usando isso aqui, recursivas. Só para eu ver aqui o alinhamento. Tá certo. Esse aqui é o intercala. Acho que agora ficou legal. A gente tem aqui a quantidade de chamadas e eu acho que a gente vai conseguir ver. Creio eu que deva ficar correto agora. Só para ficar mais organizado, né? Para ficar dentro do esperado. Então, eu vou colocar aqui. A gente vai fazer a chamada para os dados desordenados. Então, eu quero aqui, ó, os dados desordenados. Então, estou chamando aqui para os dados desordenados. Ficou feio. Ô, birosca. Beleza, agora a gente tem aí para os dados desordenados, a gente vai fazer essa execução. Então, para os dados desordenados, a gente chama o merge sort e vai dar isso daqui. Perfeito, muito legal. Então, vou só para manter essa sequência do que a gente está fazendo, né? Vou chamar esse cara daqui de merge sort analisado. Só para ficar aqui que a gente está montando, aí eu arranco esses comentários todos, né? Que aí lota, acho que vai ficar melhor assim. Aqui, ó, merge sort analisado. Então a gente vai ver aqui, cada um deles, a gente pode arrancar esses comentários aqui. Não vai mais fazer sentido. A gente pode tirar e limpar. Beleza, aí a gente vai tirar comentários desnecessários. E aí a gente vai ver como é que fica tudo isso daqui. Então, a primeira chamada, dados desordenados. Beleza, então, vamos fazer o seguinte, só para constar, né? Vou colocar aqui chamada zerando, né? As minhas variáveis. Então, chamadas recursivas. Pronto. Tá, joia. Tinha desabilitado o, touch, o teclado numérico, né? Beleza. Beleza, agora ó, a gente tem lá os dados sendo zerados, a gente imprimindo, tá tudo certinho. Então a gente vai começar a brincadeira aqui de colocar esse cara chamando para cada um dos casos para a gente analisar. Desordenado, agora a gente vai fazer a mesma coisa, porém para os dados, né, ordenados de forma crescente. Então a gente vai chamar agora de novo, só que agora ordenado crescente, né? Então agora o ordenado crescente, que é o 2, mesma coisa. Tá, aí a gente vai ver o que acontece. Ele vai imprimir os dados. Eu vou tirar aqui a impressão dos dados, que eu acho que não vai fazer sentido nesse momento, não tem utilidade para a gente, né, ver eles. Vou comentar. Eu quero ver somente os resultados. E mais uma vez, esse cara daqui, tem que mexer ali na declaração da variável. E agora a gente vai fazer o decrescente. E agora aqui, lembrando que eu não preciso mais, né? Vou tirar a declaração aqui, que ela já foi declarada. 1, 2, 3. Tá aí, decrescente. Opa. Vamos ver aqui o que acontece. Compilou. Ordena não se chama mais ordena, se chama merge sort analisado. Merge sort analisado. Belezinha. Compilou. Joia, executando. Olá, que bacana. A gente está tendo aqui
Ah, é, eu tô com uns verboses ainda, né, tirar lá dos métodos, né? Cadê? Tirar isso aqui que não precisa. E aqui a gente tem os nossos logs, né? Vou comentar isso daqui. E tem mais dois aqui embaixo. Um para o lado da esquerda e o outro para o lado da direita. Eu acho que acabou aqui, que é a concatenação. E a gente não tem mais esse logzinho aqui, bacana. Comentado. Acredito eu que acabaram-se os verboses desnecessários nesse momento. Rodando, olha só que legal. Aqui tem o caso do merge sort. Olha lá, o merge sort sendo executado, então, para os dados bagunçados, para os dados ordenados crescente, para os dados ordenados de forma decrescente, dá tudo igual. Ele tem tempo constante de execução. Para a mesma quantidade de dados, não importa a posição dos valores que a gente está lidando. O resultado é sempre o mesmo. O Quick Sort, ele já não tem essa característica, e a gente vai provar isso agora, né? Vou deixar esse terminalzinho aqui aberto. Vamos lá agora provar isso, né? Como que a gente vai fazer? Vamos trabalhar aqui em cima daquelas impressões, né, que a gente já tinha feito lá no outro. Então, aqui, desordenados. A gente não vai... Vou deixar comentado aqui, se precisar imprimir depois, né? Para a gente ver o que acontece. E a gente vai zerar as nossas variáveis, como foi no mesmo caso lá do outro. Então, aqui, igual a zero. Igual a zero. E conta-troca também igual a zero. Beleza, agora a gente já deu o valor inicial para as nossas variáveis de controle. Então, todas lá a gente vai declarar igual a zero, desordenado. Vou colocar aqui da mesma forma uma impressão, né? Então, vou colocar aqui um system.out.print para a gente ter lá desordenado. E aí a gente vai fazer isso daqui, né? A gente vai contar e agora vamos chamar de novo esse trecho daqui. Então, vamos fazer essa chamada. V. Beleza. Então, a gente começa lá com desordenado. Aí, a gente vai colocar aqui ordenado crescente. E esse cara aqui é o 2. Esse cara não precisa mais da declaração. Ordenado crescente. E a gente vai fazer agora ordenação decrescente. Ordenado decrescente. Pessoal, desculpa, vai passar um carro de som gritando aqui, época eleitoral é uma merda, e eles vão fazer bagunça. E eu vou continuar, é isso que eu vou fazer. Não ouçam a propaganda, por favor, que eu não quero que sejam influenciados por nada. Compilou, executou. Ó, que diferença que deu. Que da hora, olha só que bacana. Dá para a gente comparar bem, né? Essa comparação é o nosso ponto crucial da aula. Olha só, na janelinha mais à esquerda, essa daqui, né? A gente tem o merge sort. A que está por cima, mais à direita, a gente tem o quick sort. E olha ali, para os mesmos dados, né? Ó, que bacana. A gente tem aí algumas coisas acontecendo. Quando a gente tem dados em posições aleatórias, o quicksort ele é muito bom nisso daí. Mas a gente ainda vai chegar numa discussão melhor ainda.
Mas quando os dados estão de forma crescente ou decrescente, ele não é bom. E aí ele se torna muito ruim para os dados que a gente tem. Então, o Quicksort ele não tem tempo de execução igual, né? Se a gente for voltar lá nas nossas notações Big O ou Ozão, a gente vai ver que tanto o Merge Sort como o Big, como o Quicksort, eles têm notação O, N, log N. Então, por que ele tem O, N? Porque ele vai ter que passar por todos os elementos, tanto o merge sort como o quick sort vai ter uma varredura completa do array, só que eles trabalham com a técnica do logaritmo, que é a divisão. Então a gente pega o conteúdo todo, divide na metade. Pega essa metade, divide na metade. E a gente diminui a quantidade de execuções. Então a gente está diminuindo a quantidade de execuções. A gente está fazendo aí uma divisão logarítmica, né? Então a gente tem vezes log n. Só que, né? Essa comprovação aqui ficou bem clara que para os mesmos dados, né, o merge sort ele vai ter mesmas quantidades de execução e o quicksort não vai ter. O quicksort ele vai ter modificação na sua execução de acordo com os dados que ele tem. E o que acontece? O problema do quicksort ele é o pivoteamento, a seleção do pivô. Selecionar o pivô no merge sort, perdão, no quicksort é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Por que é tão importante essa história do pivô? Vou fechar essa janela, já que a gente já viu, né? Isso daqui. Vamos voltar aqui, abrir o que tinha os dados do. A gente está no Ordena, tá certo? Quicksort, que a gente tem lá os comentários. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar isso daqui. Olha só, quando a gente selecionou esse pivô, ele não foi um pivô muito legal. A gente tem 8 dados, né? 8 elementos. Seria legal a gente ter escolhido entre esses dois daqui. Esses dois deveriam ter sido uma das nossas melhores escolhas. Porque se a gente fizesse a seleção de um desses dois, a gente teria um balanceamento muito legal dos particionamentos, né? Então imagina que você está pegando isso daqui e colocando uma balança. Quando você fez um muito grande, ele ficou muito pesado. Então a tua árvore, ela ficou desbalanceada, né? Então ele ficou dessa forma, ficou muito grande de um dos lados. Se você equiparar o tamanho, ela vai ficar bem balanceada. Esse tempo de execução daqui é o melhor, quando você acha um pivô que fica bem legal, bem no meio dos seus dados. Deixar o particionamento bem dividido no meio é a melhor coisa que a gente pode ter. Então, essa é a melhor solução do Quicksort. Então, por isso que ele é rápido. Porém, todavia, entretanto, os dois algoritmos, eles são O de N log N. E aí entra num problema gigantesco, né? Quando a gente estava falando das nossas buscas, e a gente fez busca antes do Quicksort de propósito, né? A gente estava falando o seguinte: a busca simples, ou linear, ou sequencial, tanto faz o nome que você queira chamar, ela tem uma complexidade algorítmica O de N. Por quê? Porque ela passa por todos os elementos, né? Então, por ter o problema de passar por todos os elementos, ela tem aí complexidade O de N. Já a busca binária, como ela vai segmentando a busca dela na metade do array, metade do array, metade da metade, metade da metade, até chegar no objetivo, ela é logarítmica, né? Então, essa divisão que tem é uma divisão logarítmica. Quando a gente trabalha com isso, é bem interessante. Então, você, para fazer uma comparação, se eu perguntar para você qual é a busca mais rápida para a mesma quantidade de elementos? Busca simples, ou linear, ou sequencial, ou a busca binária. A busca simples, ela tem complexidade O de N. A binária tem O log de N. Se você pegar isso daí, pô, você para e pensa assim, puxa, é óbvio que se eu jogar, por exemplo, um elemento, vai ficar igual, 2 vai ficar igual, 3 fica igual, 4 já começa a ficar interessante, que aí o log já começa a ganhar. Só que aí, quando eu tiver, sei lá, 1000 elementos, né, você vai ter
você vai ter 1000 elementos, você vai ter, para busca sequencial, né, linear, ou a busca simples, você vai ter 1000 execuções. Para busca binária, você vai ter log de 1000. E aí você vai descobrir quanto que elevado, qual que é o valor elevado a 2 que dá 1000. Deve ser aí um valor aproximado de 10. Então, você deve ter uns 10. Então, um vai executar 1000 vezes e o outro vai executar 10 vezes. E aí você fala, nossa, então, com certeza, a busca binária é mais rápida. E aí eu falo, perfeito, facílimo você entender isso daí com esse conceito. Agora vem uma dor de cabeça. Quando você está lidando com o Quicksort, com o Merge Sort, a gente tem um problema grande, porque os dois são considerados O n log n. Então ele pega e multiplica a quantidade de elementos vezes o logaritmo, né? E aí você fala assim, pô, os dois têm mesma complexidade de execução, né? O O dos dois é n log n. Como que eu consigo comparar quando a gente trabalha com mesma complexidade? Dois algoritmos com mesma complexidade dá problema. Dá problema porque aí a gente tem que fazer uma análise mais profunda. E aí a gente tem assim, a gente trabalhou e a gente falou, eu até comentei com vocês, que, por exemplo, a busca sequencial, ela tem uma característica assim, se você não tiver o elemento que você estiver procurando, ele não existir no conjunto que você está analisando. Ele vai passar por todos os elementos. Então, O de N. Mas a gente pode fazer alguma coisa, por exemplo, do tipo, colocar o elemento que eu estou procurando na primeira posição. Quando eu for procurar, ele dá O de 1. É velocidade instantânea, constante, é ali, a menor velocidade possível para poder te retornar o dado. Mas e se ele tiver, sei lá, na 7ª posição? Você vai ter n menos alguma coisa. Então, é O de n menos alguma coisa. Esse valor de menos 1, mais 1, que a gente fez, ou multiplicado por alguma coisa, quando a gente está lidando com complexidades, a gente chega a ignorar isso daí porque não faz diferença. E vamos fazer aí uma exemplificação, né? Vamos imaginar aí que a gente tem o algoritmo 1 e o algoritmo 2. Perdão. Desculpa. Ainda tá ruim. Vamos lá. Esse cara daqui, eu vou dar a complexidade O de N para ele, beleza? O de N. E esse outro daqui, eu também vou dar a complexidade O de N. Eles têm complexidade igualzinha. Só que, se você analisar esse algoritmo daqui, ele não tem somente o tempo, né? O tempo dele tem mais uma constante. Então, se isso daqui você chamar o O de alguma coisa, você chamar de T, você tem T mais C, na verdade, a complexidade dele é dada por isso daqui, né? T mais C. O T a gente tem aqui, que é o O de N. E esse C aqui, esse valor constante, né? Esse valor daqui, eu não tenho. Então, quando eu tenho aqui igual, né? Você tem ele mais, sei lá, o N, a nossa, vamos colocar aqui, constante, ela é igual a mais 5 instruções, mais 5 execuções. Então, você tem que somar esses dois. E esse cara daqui, vamos supor, a gente não tem código, a gente só está fazendo conjecturas, né? Chutando, inventando. E esse cara aqui tem mais 0. Ele não tem complexidade, é só aquilo e acabou. Se você fizer a comparação com o Big O, né, dos dois, e olhar somente isso, você vai olhar e fala assim, puxa, os dois são iguais. Mas não são iguais, porque eles têm uma constante de execução aí que é diferente. Ele tem alguma coisa que demora mais para fazer. O que poderia ser esse algoritmo? Por exemplo, uma impressão, né? Fazer uma impressão. Vamos supor que o código desse cara daqui fosse imprime os elementos do array.
E aí você passa um array aqui com, vou colocar aqui de 5 elementos. Não é posição 5, eu só estou falando de elementos, né? Então vamos supor, esse cara daqui faz essa impressão e esse cara daqui também faz essa impressão. A diferença é que no código da impressão que a gente faz aqui, a cada vez que ele imprime um elemento, ele espera um segundo. Então, ele imprime um elemento, espera um segundo. Imprime um elemento, espera um segundo. Imprime um elemento, espera um segundo. Então, aqui a gente tem mais 5 segundos na nossa constante, né? A nossa constante, então, ela é igual a mais 5, né? Então, ela é igual a mais 5. Esse cara daqui, ele imprime direto. Então, imprime direto, ele não tem tempo de espera. Então, ele vai ser acrescido de 0 segundos. Estou jogando aí uma medida, né? E aí, olha só que coisa linda. Esse cara daqui, olhando a notação, só a notação Big O, eles têm a mesma notação. Ou seja, eu poderia falar que o primeiro algoritmo é o Merge Sort e o segundo é o Quick Sort. Então, eles têm a mesma notação. E você fala assim, mas como que eu sei que o primeiro algoritmo é pior do que o segundo algoritmo? Por quê? O primeiro algoritmo, ele tem um valor constante aí, né, maior do que a constante do segundo. E aí é onde a gente precisa fazer a análise por partes do algoritmo, e por isso que a gente debulha ele, a gente escreve, a gente entende o algoritmo. Se você for ver a execução do merge sort, ele é constante, ele vai ser sempre assim. Ele vai montar a árvore, né, porque ele divide no meio e vai fazer para os dois lados. Depois até chegar em um elemento. A última linha de execução é quando ele só tem um elemento em todos. Então, um elemento, ou seja, cada um dos elementos ele vai ter. Aí já é o n dele. Mas aí a parte de cima é a parte logarítmica, né? Que ele sempre vai ter menos um chamando, né? Então, se ele tem tamanho 8, ele vai ser 7. 7 mais 8, a gente tem 15. E aí, legal. E o que acontece com o Quicksort? O Quicksort ele pode chegar até essa característica daí também, né? Ele vai chegar aí lá nos 15 também. Só que a forma com que a gente executa um é diferente da forma que a gente executa o outro. Se você lembrar, o merge sort, ele tem um esquema que ele cria um array temporário e ele faz a ordenação copiando os dados para o array temporário. Ao término, ele pega o array temporário e copia de volta para o array original. Esse daí é o problema do merge sort. Essa cópia que ele faz. Essa cópia é o problema dele. Por isso que o quick sort, quando a gente tem complexidades iguais, é mais rápido. Mas, né, a gente tem um outro fator importante para ser discutido. Por exemplo, quando a gente falou lá da nossa busca linear, a busca linear é bem tranquilo, que ela é fácil da gente entender, né? Lidando com a busca linear, a gente vai pegar o elemento que a gente está procurando e compara com o primeiro elemento do nosso conjunto. É igual? Eu achei. Opa, velocidade O de 1, né? Na complexidade O de 1. Extremamente rápido, o mais rápido e é o perfeito, seria o ideal para tudo. Então, ele devolve rapidamente para a gente essa informação. Ele vai lá, pega e devolve para a gente. Pegou, devolveu, é instantâneo. Se vai demorar 1 minuto, 1 segundo, 1 milésimo de segundo, não importa, mas ele sempre vai demorar o mesmo tempo para esse caso. Então, por isso que é chamado de 1. 1 é uma constante. Então, esse tempo constante é interessante. Mas ele varia. Esse aí é o caso ótimo, né? E o caso que é o pior de todos é quando ele não encontra. Então, na verdade, a gente tem 3 possibilidades. A gente tem o caso ótimo, o pior caso, que é, por exemplo, quando ele não encontra o elemento no array, então ele itera todo mundo obrigatoriamente, ou quando o elemento está na última posição, ele itera todo mundo da mesma forma. E a gente tem aí a possibilidade, com o caso ótimo e o pior dos casos, se a gente tirar uma média disso daí, a gente tem o caso médio. Então a gente tem 3 possibilidades. A gente tem o caso ótimo, tem o pior dos casos, o pior caso, e a gente tem, somando esses dois, dividindo por 2, uma média aritmética simples, a gente vai ter o caso médio. Então a gente tem as 3 possibilidades. No merge sort, o pior caso, o melhor caso, eles são iguais. Então, se você somar os dois, dividir por 2, o caso médio também vai ser igual. Foi o que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Quando eu executei isso daqui, né? Vamos rodar novamente o merge sort analisado, olha lá. Ele deu mesmos valores, mesmos valores, mesmos valores. Então, para o
melhor dos casos, o pior dos casos e o caso médio é a mesma coisa. Então, para todos os casos, a gente tem aí a mesma coisa acontecendo. E no caso do Quicksort, né? O Quicksort, no melhor caso, é, na verdade, quando os dados estão bagunçados e eu consigo achar um elemento que está bem no meio, mas bem no meio do meu conjunto. Eu particiono ele e divido em conjuntos iguais. Isso daí é o ideal. Isso é o ideal. Quando eu consigo algo desse tipo, ó que bacana, quando eu consigo algo desse tipo, ele vai ter complexidade O n log n, e esse daí é o melhor caso dele é esse, porém a constante dele é melhor do que a constante do merge sort, por isso ele é mais rápido. E o pior dos casos? O pior dos casos ele pode ser tão lento quanto, por exemplo, um algoritmo que a gente viu, que é o selection sort ou o insertion sort. Ele pode ser tão lento quanto os dois. Porque a complexidade do selection e do insertion sort é O de n quadrado, é uma complexidade quadrática, né? Então a gente tem aí O de n quadrado. E aí por quê? Porque ele vai varrer tudo vezes tudo. E como que é isso daí? Se você pegar e colocar os seus elementos na pior ordenação possível e você escolher o pior pivô, você vai ter uma árvore extremamente desbalanceada, né? Então, voltando aqui para a gente ver a nossa árvore, né, que eu abri aqui. Se você pegar e, por exemplo, esse valor aqui fosse o 15, ele não estaria aqui, ele estaria no final. Então você vai ter aqui um conjunto vazio à direita e todos os elementos à esquerda. E aí, se você pegar de novo o último elemento, ele for maior, ele estiver ordenado de forma crescente, você sempre vai ter um lado vazio e um lado com todos os elementos restantes. Um lado vazio com todos os elementos restantes. Um vazio com todos os elementos restantes e sempre vai dar isso daí. E nessa técnica, o que acontece? Esse daí é o pior dos casos que a gente tem para o Quicksort. É o pior dos casos. Nesse caso, então, específico, que ele está ordenado de forma crescente, é o pior dos casos. E aí a gente tem aí que ele vai ter complexidade O de n quadrado. Então, dependendo de como seus dados estão, a gente tem uma complexidade tão ruim quanto, de uma velocidade de execução tão ruim quanto o selection sort, por exemplo. O quick sort ele pode ser tão bom quanto o merge sort, e ele é mais rápido se ele tiver nessa questão daí do melhor caso, porque o valor da constante dele é menor do que do merge. Só que se a gente tiver os dados em posições incorretas e a gente selecionar o pivô errado, ele vai ser tão ruim quanto um selection sort, complexidade O de n quadrado. Essa daí é a grande dor de cabeça que a gente tem com ele. E aí eu faço uma proposta para vocês, né? Como que a gente pode garantir uma execução ótima, né, do nosso merge sort? A ideia é assim, você não pode garantir, mas em questões de probabilidade, se você escolher um pivô aleatório, a probabilidade rende para o nosso lado que ele escolha em qualquer posição e ele consiga particionar bem o nosso array. Então, eu faço uma proposta. Já que vocês estão assistindo, eu acho que isso daí é um benefício. Se quiserem começar a estudar, pesquisar, vai ser legal. Essa daqui é a grande proposta de atividade que eu vou passar na próxima aula para o restante da turma, né? Que vocês criem uma solução aonde o pivô não seja o último elemento do conjunto, mas sim seja selecionado aleatoriamente. Então, o código de ordenação por quicksort vocês têm, porém, ele não faz dessa forma. Ele vai fazer com. Ele sempre pega, no nosso caso aqui específico, a gente montou dessa forma para ele pegar o último elemento. Dessa forma, não dá para garantir aí um ótimo, né? Uma ótima execução. Se a gente garantir a aleatoriedade da seleção do pivô, selecionar entre os valores válidos uma posição aleatória qualquer, a gente garante aí que ele vai ter uma probabilidade muito grande de ter ótimas execuções mais vezes, e aí ele acaba sendo mais interessante do que o merge sort. Por quê? Se a gente conseguir a bendita complexidade do caso médio, né, que é o O(n log n) do quicksort, se a gente conseguir várias vezes isso daí, pô, bacana. E aí eu gostaria que vocês me provassem
que com a sua seleção aleatória está ocorrendo bem isso daí. E aí é a minha proposta de trabalho para vocês, fazer com que o nosso algoritmo do Quicksort tenha a seleção de pivô de forma aleatória e você prove que isso daí está sendo executado de uma forma tão boa quanto, né, o Merge Sort, né? Que ele tenha várias execuções boas. E aí você me prova estatisticamente, com os dados que você está rodando, que realmente está acontecendo isso daí. É esse o trabalho, um trabalho bem bacana, dá para ser desenvolvido, a gente tem aí mais um mês, e eu acho que é um trabalho legal para ser desenvolvido. Não é tão difícil de ser feito, muito pelo contrário, já tem o código pronto, a gente já viu como funciona, só temos que trabalhar aí o pivô, a seleção dele, né? Então, a seleção do pivô é que vai ter que ser bem cuidado e bem trabalhado. Se vocês fizerem isso daí direitinho, vai ser rápido, e aí me provar isso daí por A mais B com os dados, mostrando as execuções, é que deve ficar mais legal ainda. E aí essa prova é que eu vou considerar muito, porque eu quero ver se o que você fez realmente funciona e torna o algoritmo do Quicksort muito próximo do que realmente é. E a gente fez, e foi de propósito, sempre fixar no último. Poderia ter fixado no primeiro. Agora eu quero que vocês façam como ele deve de ser feito realmente, com a seleção aleatória do pivô. Beleza? É isso daí, pessoal. Fica aí um grande trabalho para vocês. Eu acho que ficou legal. Se tiverem dúvidas sobre isso daqui, por gentileza, não hesitem em me perguntar. E vamos que vamos.